Boa noite, vamos dar início ao nosso estudo do livro Dias Felizes do Projeto Espiritizar. Hoje nós iremos abordar a partir do capítulo 23, seguindo os títulos que a obra nos traz, será Enquanto há Trevas. Como de hábito, primeiramente, iremos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas Universais, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Separamos um parágrafo que diz: o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Então, vamos aqui fazer algumas reflexões sobre essa passagem do comentário de Emmanuel. O movimento de troca espiritual, Emmanuel se refere à mediunidade de uma forma mais intensiva, mais ostensiva. E aí ele diz que esse movimento é cada vez mais ampliado, cada vez mais dilatado. E aí ele caracteriza esse movimento dizendo: o Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. É interessante a expressão aqui, Mundial Pentecostes, uma referência a duas passagens bíblicas que têm a ver com as expressões ostensivas da mediunidade. Primeiro, no livro Joel do Antigo Testamento, e depois no livro Atos dos Apóstolos, onde se faz uma referência, no capítulo inicial do livro, a que a profecia de Joel estaria novamente se cumprindo quando os apóstolos começaram a manifestar-se através do dom das línguas e de fenômenos de cura, que posteriormente a Igreja do Caminho intensificou cada vez mais. Agora, Emmanuel se refere a um novo período, esse que se estabeleceu através da revelação do Cristo Consolador, da promessa de Jesus a respeito do Consolador prometido, e que também estaria patenteada, estaria alicerçada em uma expressiva manifestação da mediunidade. É o que nós temos vivido até os dias atuais. E o objetivo de tudo isso, Emmanuel deixa bem claro aqui: o reajustamento da realidade eterna. A questão toda é que a intensificação das filosofias materialistas e de toda uma impregnação no atual século em que estamos vivendo, da busca centralizada da vida em termos materiais.
na satisfação prioritária dos instintos e no adiamento de quaisquer perspectivas de despertamento espiritual. Aí a mediunidade novamente vem se fazer atuante e presente de uma forma intensiva para possibilitar um reajustamento da realidade eterna, que é a realidade espiritual da vida. Um primeiro tópico que separamos no capítulo 23, Enquanto há trevas, nos diz o seguinte: somente depois da expurgação da culpa na alma, pela lapidação plena do espírito, nos códigos dos sentimentos, com o uso da liberdade de escolha, é que o ser se vê livre das amarras angustiosas do ego dominador. Esse é o primeiro ponto em que o Espírito Honório vai começar a tratar para a compreensão nossa do que seja, de fato, essa superação das trevas que trazemos do nosso passado reencarnatório. Prossigamos. O espírito criado simples e ignorante é quem vai oferecer os instrumentos para o encontro com as obras morais de Deus no universo, quando no estágio avançado do livre-arbítrio e da consciência de si mesmo. Então, é a partir da maturidade consciencial em que o nosso espírito, a princípio a partir das reencarnações, vai acordando de tal maneira em que mais adiante, em um estágio mais avançado, em que ele passa a harmonizar-se com os propósitos das leis de Deus, vai se dar esse estado de consciência de si mesmo, que de uma forma mais determinada e intensa vai se impondo. Nós iremos perceber ao longo de alguns slides que separamos do capítulo para o estudo dessa noite, o entendimento exato em que Honório vai nos conduzir para entender como, de forma determinada e certa, todos nós estaremos empenhados nesse trabalho de superação das trevas que trazemos do nosso passado. Luz e sombra, não sendo elementos antagonistas na vida, se revelam em verdade como dois movimentos que expressam a conexão ou desconexão com a suprema fonte que tudo preenche de existência magna e plena. Então, com a revelação espírita, uma nova compreensão sobre o bem e o mal, sobre a luz e a sombra que trazemos do nosso passado reencarnatório, vai se definindo e vai tendo uma nova forma de compreensão sobre essas questões conflitivas que trazemos e que, por si só, não representam forças antagônicas, inimigas umas das outras. Não. A sombra, como naturalmente percebemos,
ela apenas se verifica pela ausência da luz. Não é que ela ofereça material de enfrentamento à luz, mas sim apenas a caracterização da ausência dessa. Por isso, Honório diz aqui mais adiante, se revelam em verdade como dois movimentos que expressam a conexão ou desconexão com a suprema fonte de tudo. É um novo entendimento, é uma nova compreensão da vida, da estabilidade da criação de Deus, aonde o universo não se apresenta mais para nós como sendo palco de uma guerra do bem contra o mal. Porque, na verdade, tudo e todos nós provemos de Deus. E todos temos um destino certo, a perfeição, a felicidade suprema. E nesse entendimento renovador e maduro que a doutrina espírita nos possibilita, nós somos chamados a ser instrumentos atuantes nessa nova compreensão, nesse novo despertamento de consciência que a revelação espírita nos possibilita. No íntimo de cada espírito, no âmago de cada consciência, há um funcionamento intrínseco das leis divinas, conduzindo o ser ao processo do despertar consciencial, em direção à plenitude excelsa. Então, lá dentro de nós, no nosso íntimo, há um funcionamento intrínseco das leis divinas, conduzindo o ser no processo do despertar consciencial. Todos nós, sem exceção alguma, por trazermos no nosso íntimo as sementes, os germes provenientes da divindade, em processo de maturidade, estaremos, por mais que tentemos nos afastar, no processo de despertar consciencial que paulatinamente vai se estabelecendo. E aqui Honório diz, em direção à plenitude excelsa. É preciso que, diante desse conhecimento que a espiritualidade vai nos revelando, nós possamos estabelecer no nosso íntimo um estado de serenidade, de confiança, de certeza da realização dos propósitos das leis de Deus, para os quais, quer o homem contribua eficazmente para a realização dele ou não, ele vai se verificar. A aguerrida interpretação que afirmam vivermos a eterna luta do bem contra o mal é destituída de sentido, se observar do prisma existencial, consciencial, que não define lados na grande obra do Criador, mas compreende a grandeza dos desígnios, observando os efeitos da sua majestade. Então, a aguerrida interpretação que afirmam vivermos a eterna luta do bem contra o mal. Isso ainda acontece muito nos dias de hoje. As pessoas, sobretudo por não terem conhecimento espiritual da vida, acham que a vida humana face os contrastes, os disparates,
né, os acidentes, os tormentos que a criatura humana vive, deduzem que há uma luta entre o bem e o mal, continuadamente. Mas nós, que temos usufruído a compreensão da doutrina espírita, sabemos que isto é apenas um erro de interpretação. Na verdade, o que existe é a ignorância do homem a respeito do bem e a respeito das leis de Deus, levando ele, muitas vezes, a estabelecer conflitos e bater de cara contra os propósitos das leis divinas. Mas, de forma providencial, essas mesmas leis possibilitam mecanismos para chamar a atenção do homem de que ele andou errado. É claro que esses mecanismos, às vezes, são dolorosos. Vêm desde as enfermidades, as adversidades, os conflitos, os problemas, os sofrimentos, que fazem parte do mundo de provas e expiações, mas que é necessário estarmos bem atentos a não compactuar com esse tipo de compreensão da vida, natural e aceitável para aqueles que ainda estão na ignorância dos objetivos espirituais da criação divina. Mas para nós, que já temos recebido há um bom tempo o entendimento dessas leis e a revelação da nossa verdadeira natureza, não faz sentido para nós. A psicologia profunda revela que a construção de toda personalidade na criatura humana é efeito da necessidade intrínseca do ser de despertar a individualidade em múltiplas experiências reencarnatórias. Aqui nós começamos a aprofundar mais no conteúdo da lição, quando diz assim: a construção da personalidade da criatura humana é efeito da necessidade intrínseca, ligada por natureza do ser, de despertar a individualidade. É interessante isso, né? Significa, cada vez que nós mergulhamos no corpo físico, na construção de mais uma reencarnação, através, desde a educação dos pais ao convívio social, vai se delineando as características de uma nova personalidade. Resultado do que recebemos dos exemplos, do comportamento dos pais, da família, da vida social. Mas lá dentro de nós há a individualidade, que se diferencia da personalidade. Porque a personalidade, ela sofre, ao longo das reencarnações, as modificações naturais pelos novos convívios sociais a que somos levados a ter desde a mais tenra idade. Aqui Honório vai começar a nos chamar a atenção de que essa percepção da individualidade, ela vai se tornando cada vez mais amadurecida e percebida pelo ser, à medida em que as múltiplas experiências reencarnatórias vão deixando um rastro, né? Vão deixando as evidências de que algo dentro de nós não só transcende a vestimenta material com que nos apresentamos
em cada reencarnação, mas transcende também o personalismo, a persona com a qual nos identificamos a cada reencarnação, com as suas relativas diferenças. Mas há algo que permanece estável. É a nossa individualidade, que aqui começa a ser mais delineado e definido ao longo do estudo que estamos iniciando. Do ponto de vista essencial, o espírito desenvolve a persona como resultado da enorme necessidade que a individualidade tem de ser revelada, assim como o casulo auxilia no surgimento da borboleta, mesmo sendo um subproduto da largata. É interessante a comparação. Mas vamos à primeira explicação que Honório dá. O espírito desenvolve a persona, a personalidade, resultado da enorme necessidade que a individualidade tem de ser revelada. É interessante isso, né? Porque a cada experiência reencarnatória há determinados patrimônios cuja maturidade o nosso espírito adquiriu, que facilita na reencarnação futura a compreensão e a superação em termos de progresso daquilo que já foi efetivado na encarnação passada. Ora, é exatamente esse subproduto que vai subsistindo a cada reencarnação, que traduz, de certo modo, isso que nós chamamos de individualidade, que não sofre os impactos da educação, da influência da sociedade na nossa vida atual. Se verificarmos, há determinados traços da nossa personalidade que, por piores exemplos que nós possamos ter tido na vida familiar ou social, ele permanece intacto, que já são aquisições bem definidas do nosso espírito. Mas é evidente que há um lastro bem maior de aspectos de comportamento que são objeto da educação, da convivência que tivemos na encarnação atual. E por isso Honório coloca assim como o casulo auxilia no surgimento da borboleta, mesmo sendo subproduto da largata. Então, essa preservação é necessária para que o espírito vá naturalmente, cada vez mais, amadurecendo o seu lado que não é atacado, que não é conspurcado pela vida social nova que ele recebe a cada encarnação. Mas vamos adiante, que essas questões vão se tornando mais fáceis de compreendermos. O cerne da questão principia no contacto profundo e luminar com as leis divinas da consciência, guardada todas em latência a princípio, para que, compreendendo pouco a pouco o funcionamento dessas leis, surja o ser consciencial. Então, é devido à presença
profunda em nós das leis divinas, que há todo um encaminhamento no processo reencarnatório para que a maturidade, para que a individualidade vá se impondo à medida que o espírito desperta a sua consciência de imortalidade. Então, isso se dá, voltando aqui ao texto, para que, compreendendo pouco a pouco o funcionamento dessas leis, surja o ser consciencial. O ser consciencial vai se estabelecendo à medida em que o despertar do nosso espírito vai clareando as sombras que trazemos do passado e vai se definindo espontaneamente no campo de harmonia com as leis de Deus que trazemos no nosso íntimo. À medida em que isso vai se verificando, é que se dá o que Honório aqui coloca. O cerne da questão principia no contato profundo, iluminar com as leis divinas. Enquanto isso não se dá, ocorre de a criatura humana ficar se chocando com as leis de Deus que traz no seu íntimo. E com isso, dificultando, ou mesmo temporariamente adiando, o despertar da sua consciência profunda. O movimento egóico das várias personas do espírito imortal ocupará inapropriada e falsamente o espaço das leis divinas no comportamento, enquanto a criatura não se dispuser a iluminar as brechas que construiu nas transatas experiências reencarnatórias. Importante aqui analisarmos pausadamente o conteúdo desse parágrafo que Honório coloca, para entendermos bem como é que vai se verificar a superação das trevas que trazemos no nosso íntimo. O movimento egóico das várias personas, porque ao longo de diversas encarnações, nós sempre andamos dando campo para a formação de sombras. E essas sombras, elas dificultam esse despertar da nossa consciência. Ocupará, e aí Honório diz, ocupará inapropriada e falsamente o espaço das leis divinas no comportamento, enquanto a criatura não se dispuser a iluminar as brechas que construiu. Então, essas brechas de sombras provenientes dos nossos choques com as leis divinas precisam ser trabalhadas, iluminadas. Elas não têm vida própria, mas não desaparecerão se não houver todo o trabalho de ressignificação, de mudança, de despertamento da nossa consciência nos dias atuais. É na medida em que nós vamos trabalhando em nós mesmos a percepção da realidade espiritual da vida, a vivência das leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. É que vamos projetando luz sobre o passado de sombras. E vamos, nesse movimento, trabalhando a transcendência, a superação das personas que trazemos em nosso inconsciente.
essas pessoas são geradoras de muito sofrimento, de muitos conflitos. Na grande maioria das criaturas humanas que ainda vivem alienadas pelo materialismo, achando que vivem uma liberdade plena por dar vazão às satisfações instintivas e às necessidades imediatas da vida, vivem na mais absoluta ilusão e escuridão projetada pelo seu passado de sombras. Enquanto a criatura não se dispuser a iluminar as brechas que construiu nas experiências passadas. É preciso agora redobrarmos esforços nesse empenho de iluminação interior. Para isso, a revelação espírita nos dá instrumentos e amplo material. Na medida que nós estudamos e ampliamos o conhecimento sobre a realidade da vida espiritual, o esforço da vivência do bem, da prática da caridade, nós vamos iluminando todas as brechas que trazemos do passado. Trabalhando os princípios da lei de justiça, amor e caridade, é muito mais compreensível aceitar que a treva do ponto de vista espiritual e existencial é tudo aquilo que fica nos escaninhos dos sentimentos aos quais a luz sublime não foi levada em conta. Trabalhando os princípios da lei de justiça, amor e caridade. É a fórmula que nos é apresentada pela espiritualidade benfeitora. É muito mais compreensível aceitar que treva, entre aspas, tá? Do ponto de vista espiritual e existencial, é tudo aquilo que fica nos escaninhos dos sentimentos. Porque, na verdade, a treva não tem vida própria. É apenas a ausência de luz, aos quais a luz sublime não foi levada. Na medida em que essa luz sublime é levada em conta pelo nosso esforço de burilamento íntimo, de aquisição de virtudes, de superação de vícios e de desequilíbrios, naturalmente, a iluminação dos escaninhos que trazemos na nossa alma do passado tornam-se campos luminosos, propiciadores de voos espirituais mais elevados. Então, aqui foram algumas considerações que tínhamos sobre esse tema do livro Dias Felizes, lembrando sempre de que estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que tenham aí nos acompanhado e até o próximo estudo. Uma boa noite, muita paz.